na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. 3 de abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje temos a alegria de receber aqui mais uma vez no nosso programa minha querida amiga Cláudia Alcântara, do Centro Espírita Leon Denis, também da AME Lagos, psicóloga, que tem um trabalho muito bom na AME Lagos. Às quartas-feiras, né? Todas as quartas-feiras. As segundas quartas-feiras do mês, às 18 horas, sobre dependências e compulsões. Isso aí é quem... E pode qualquer pessoa assistir. Aberto ao público. Aberto ao público. Interativo, tirar dúvidas durante o estudo, é bem interessante. E é lá na sede da Piracicaba. É na sede da Piracicaba, Rua Piracicaba, número 1. O último Tá, okay. foi quarta-feira passada. É, Agora, eu na vi. segunda quarta-feira de junho, teremos de novo. Tá. É muito, muito legal, muito importante quem quer, né, sobre essa parte aí de compulsões.
entender, né, Cláudia, um pouquinho, né? Porque, né, que hoje em dia são tantas coisas, né? As pessoas estão tão ansiosas, compulsivas, né? E E realmente... entender como a gente pode se transformar, porque esse é um tipo de comportamento que só a própria pessoa pode se transformar. Ela pode ter ajuda, fazer terapia, tomar remédio, mas ela que tem ela que tem que se transformar, tem que mudar o pensamento. Então, nesse tipo de trabalho, a gente trabalha as ideias para mudar o pensamento, os espíritos ajudam, intuem. É um trabalho bem legal, bem interessante. Então, estamos todos convidados. Sempre a segunda, quarta-feira. Segunda, quarta-feira do mês. Toda às segunda, 18 quarta-feira horas. do mês, lá no Leon Denis, 18 horas. Então, você está convidada a participar lá, Isso tá aí. ok? Semana que vem nós vamos receber aqui meu querido João Carvalho Neto, né, lá de Saquarema. Ele vai falar o poder de decidir e karma. Vamos entender isso aí, né? Tudo somos nós, né? Nós é que temos que decidir tudo, resolver tudo. Vamos falar então das palestras que vão ocorrer esta semana, no Celeiros do Bem, quinta-feira agora, às 18 horas. Meu querido amigo Edmundo, lá da Casa René Peça, vai falar sobre espíritos bons e puros. Na Casa René Peça, daqui a pouco, hoje é dia 13, daqui a pouco, às 20 horas, a Rosemary Estevam, lá do Trabalhador de Jesus, vai falar sobre tolerância. No Amor e Caridade, né, que são 3 palestras semanais, a primeira é agora da sexta-feira, dia 17, às 20 horas, Saúde ou Doença? A escolha é sua. O meu querido amigo Sérgio Menezes, que vai fazer esse tema aqui no programa em junho. Dia 19, que é domingo, às 10 horas da manhã, vai ser uma palestra musical, né, lá do Sesc de Rio das Ostras. E segunda-feira que vem, às 17 horas, dia 20, os benefícios terapêuticos do perdão com Rosana Zolini. Você conhece Rosana Zolini? Conhece, Marcos, Rosana Zolini? Conhece, né? A dançarina de zumba. Então nós vamos passar rapidinho aqui a um apoio cultural e a gente já volta já para a gente começar a conversar sobre injúria e violência, que é o tema que a Cláudia trouxe hoje para todos nós aqui. Vamos aprender, entender e compreender por quê tanta injúria, né, tanta violência que ocorre nos nossos dias. Rapidinho, a gente volta já. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado
o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Gostaria também de informar a todos que este programa vai ser colocado na TV Regeneração. Você sabia? Sabia. Que hoje, às 21 horas, na TV Regeneração, você entra em www.tvregeneracal.org.br e você vai assistir esse programa lá. Entra no site. Então, às 21 horas, nós vamos ter esse programa de novo lá, reprisando, passando, para que as pessoas... Para a gente ter, né, um público maior da internet, porque a TV Regeneração também tem um público grande que está assistindo, né, no Brasil inteiro, até no mundo. Então, vamos passar também a assistir o nosso programa pela TV Regeneração. Já estamos passando acho que esse é o 5º programa, ou 6º já que a gente vem passando na TV Regeneração, uma nova parceria com nossos amigos lá do Centro Leon Denis. Mandar um abraço para o meu amigo Valnei, para o meu amigo Roberto Negrão, que me ajudaram aí a fazer, né, colocando aqui no computador para poder transmitir. Então, hoje, às 21 horas, ok? Então, vamos pedir agora então para a Cláudia que faça uma oração para todos nós, para que nós possamos começar nosso programa, intuído pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos guias e os espíritos responsáveis por esse programa, para que possamos fazer um programa que traga, né, que consigamos tirar o máximo de dúvida das pessoas. E caso você tenha dúvida, pode mandar um zap para a gente aqui, pelo telefone 999-69-1632. Heitor, bota aí na telinha aí o nosso telefone, você pode mandar, e também o pessoal aqui do Facebook, também já tem um bocado de gente aqui já acompanhando pelo Facebook, pode fazer uma pergunta também pelo Facebook, que a Cláudia vai responder com todo carinho. Então vamos fazer a oração com a Cláudia. Vamos então reunir o nosso pensamento aos espíritos amigos do programa Espiritismo em Foco, a Jesus, mas sobretudo a Deus, para que possamos, no nosso tema da noite de hoje, injúria e violência, unir os nossos pensamentos. Mas unir os nossos pensamentos para compreender a fase evolutiva em que vivemos e buscarmos o que Jesus nos aventurou, nos orientou, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. Aqueles que já querem estar seguindo junto com o Mestre Jesus. Que o nosso programa possa ocorrer de forma equilibrada, saudável, a nossa conversação ajude a orientar mentes e pensamentos de acordo com as necessidades de cada um. De nossa parte, Senhor, nos colocamos como instrumentos da sua vontade. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, meus irmãos,
nós vamos começar a conversar, vamos começar a trabalhar. O tema de hoje é injúria e violência. Agora, me diz uma coisa, Claudinha. Por que você quis falar sobre esse tema hoje? Então, esse tem sido um tema que tem me preocupado bastante, né? A gente sabe que injúria é todo comportamento hostil para com uma outra pessoa, utilização de palavras indevidas. E a violência já é algo mais amplo, que é todo comportamento de agressão mesmo, física, que inclui a injúria, mas inclui mais. Inclui calúnia, inclui vários tipos de aborrecimento. E não que a nossa época seja uma era privilegiada na injúria e na calúnia. E na violência, claro que não. Entretanto, já temos bastante conhecimento da ciência, conhecimento da religião, que já nos daria, pelo menos teoricamente, uma condição de não sermos ainda tão violentos, de podermos usar um pouco mais do conhecimento no sentido da mansuetude, da atenção uns para com os outros. Entretanto, apesar de todo esse conhecimento, e claro, apesar de já ter havido uma melhora grande na história da humanidade, não é isso que a gente ainda vê, especialmente no nosso país. Os índices de violência contra a criança, contra a mulher, o índice de mortes de jovens de 15 a 25 anos, são índices sempre muito alarmantes ainda, né? Agora a gente tem visto na mídia com uma certa frequência algo que se tornou corriqueiro, que é o tal do feminicídio. Então, assim, cabe-nos nos perguntar o que anda acontecendo conosco. Somos uma sociedade cristã, independente da doutrina XYZ, mas que fala e pensa e conhece os ensinamentos de Jesus Cristo já há muito tempo. O Brasil foi colonizado por aqueles em nome de Jesus Cristo. Verdade. Né? Então, o que acontece conosco, que Jesus existe como um ícone, como um símbolo, enfim, como formas diversas de termos cordões, brincos, tatuagens, que representam a ideia de Jesus, mas que ainda não vivemos em nosso coração. Isso me faz lembrar, talvez alguns de vocês conheçam, aquela história de Gandhi, de quando ele estava numa determinada situação na rua e um soldado vem e o agride fisicamente, lhe dá uma bofetada no rosto simplesmente por ele ser quem ele era, né? Alguma divergência que houve lá e ele cai no chão e não reage, que a gente conhece Gandhi como o que fez uma revolução pela não violência. Com certeza. Então, o soldado vai e lhe dá outra bofetada e ele não reage. E aí ele pergunta para Gandhi, o soldado, quem lhe ensinou a ser tão covarde? E aí Gandhi responde, esse que você carrega no peito, porque o soldado tinha um crucifixo no peito. Então, assim, essa é a representação do cristão que a gente conhece. Infelizmente, Gandhi não era cristão, não nasceu no contexto do cristianismo. Verdade, Entretanto, ele conhecia todo aquele... todas as bem-aventuranças, todo o ensinamento, porque ele vivia os ensinamentos do Cristo. É verdade. Ele tinha isso já como uma conquista dele, ok. Mas aqueles de nós que ainda falamos em nome de Jesus e agimos com violência, está na hora de nós começarmos a avaliar o nosso estado de espírito. Quem somos nós? É verdade. Eu tenho uma Então foi por isso a escolha do tema. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu queria só fazer um comentário. Fala. Eu tive uma grande decepção do ano passado para cá sobre os cristãos brasileiros. O que a gente viu do ano passado, Isso. das eleições, Esse é um antes outro das eleições e até hoje, a postura Durante, né? do processo eleitoral brasileiro
e até hoje a postura de uma grande parcela de cristãos, independente da denominação religiosa, a favor de uma série de coisas anticristãs. É verdade. Esse processo eleitoral me deixou profundamente triste com uma grande parcela de pessoas que se dizem cristãos. Porque ela Pois acabou é. de falar agora. Exato, por isso que eu acho que é algo que assim, que nós que temos uma certa responsabilidade no sentido de falar da doutrina do Cristo, temos que estar alertando exemplo. para nos transformarmos, mas acima de tudo para lembrarmos que a doutrina é para ser vivida. Isso aí, a vivência. Né? A vivência da doutrina. Por isso que eu acho que essa história do Gandhi, ele fecha muito bem. Então, assim, isso aí, aquele que você eu- carrega você falou no isso, peito... eu fiquei imaginando a cara desse soldado aí. Sim, imagina Quando ele falou que é esse que eu consigo. esse que você aí. carrega no peito. E lógico que Imagina, com a envergadura queria ver a cara desse moral de soldado. Gandhi, o soldado, ele Queria provavelmente ver a cara dele, desmoronou. com certeza. Porque, Mas- olha, É isso que o Zé Marco acabou de falar. Quantos? Quantos vendo? de nós, da nossa convivência, do nosso meio, agindo dessa forma? Assim, com essa violência. postura, dizendo E você- que se é não, cristão. E você posta uma coisa, a pessoa vem em cima de você e te agride como se ela fosse a certa, né? Você é o errado, ela que é Exatamente, certa. exatamente. Nós vimos Então, radicalismo dos dois lados. Sem, Exatamente. né? Essa violência toda, a gente aprende a ser violento ou isso aí a gente já nasce violento? É inato? Então, Zé Marco, do ponto de vista científico, existem duas correntes, porque não se há uma conclusão. Uma que se pensa no inatismo, quer dizer, o ser humano já traz o ímpeto, o instinto da violência, e existe o ponto, a corrente do que se chama de ambientalista, quer dizer, o meio ambiente induz, educa e alimenta a violência. Acho que nós temos a liberdade de, como espíritas, estudiosos da doutrina espírita e entendedores de que o espírito é um espírito imortal, de entender um pouco mais dessas... Isso que a ciência fala, porque me parece que ambas as opiniões têm a sua... Opiniões não. Ambos os estudiosos, ambos os pensamentos, os conceitos, tanto dos inatistas quanto dos ambientalistas, têm o seu quinhão de verdade. É mais uma informação que a gente não tem como fazer guerra de braço para dizer quem é o que... Exatamente. Então, assim... se nós pensarmos o que a doutrina nos ensina, nós somos criados simples e ignorantes. Lá na época que vivíamos num planeta primitivo, a agressividade, que é um comportamento que gera violência, era extremamente necessária. É verdade. Precisávamos nos defender, defender a família, defender o território, ter o ímpeto da agressividade para caça, e muitas vezes os comportamentos eram truculentos, eram violentos por necessidade de sobrevivência do indivíduo Instinto puro, né? e da espécie, né? Ok. Os séculos, os milênios foram passando, nós fomos, a nossa inteligência foi desenvolvendo, o conhecimento foi se ampliando. Entretanto, é como se o vínculo da violência não tivesse ainda sido desfeito no nosso psiquismo. Por quê? A violência ela é estritamente material. Todos aqueles de nós, quando tem um comportamento violento, nós podemos parar e buscar qual a origem do que nós estamos tentando defender do ponto de vista material. Aquilo que é de ordem espiritual não carece de violência. Se coloca, se põe de uma outra forma, que é pela autoridade moral. Porque o espírito, ele não responde, ele não obedece ao ímpeto violento. Já a matéria... Então, assim, para defender pelo poder, pelo sentimento de posse, pelo ciúme, pela inveja, não são todos aqueles sentimentos, aquelas paixões inferiores? Com certeza. Que estão estritamente ligados à matéria. É. Então, assim, por
por todos esses sentimentos, muitas vezes a pessoa tem um comportamento extremamente violento e acaba ofendendo, prejudicando, levando o outro a um momento de dificuldade, a um momento de sofrimento e, muitas vezes, até do que popularmente se chama de morte, que o Espiritismo sabe que não é morte, mas leva ao desencarne, dependendo do grau de violência. Isso para não falarmos, para ficarmos só na violência física. E a violência moral? E a violência psicológica, que adoece muitas pessoas, que acontece dentro de muitas famílias de forma muito corriqueira, né? Então, assim, a questão da violência, ela está dissipada em todos os níveis da sociedade. Essa transformação, ela deve ser uma transformação íntima de cada um de nós. Cada um que tiver, porque ainda temos o ímpeto violento. Aí trazemos, né, inatamente por conta do desenvolvimento espiritual e das necessidades. E se o ambiente que a gente vive reforça esse comportamento, é como se tivesse assim, tem a fagulha lá dentro, o ambiente reforça, a violência eclode. E ela acontece como nós temos visto. Você estava falando aqui, eu estou prestando atenção e eu estou imaginando a seguinte coisa. O espírito nasce com a tendência à violência em função das suas encarnações passadas. Certo. Aí ele nasce num ambiente onde é propício à violência. Certo? Certo. Ora, ele vem com o intuito de se melhorar. Mas o contato com a violência talvez seja o clique, o interruptor que faz brotar nele aquela coisa do passado. E ele não consegue superar as suas tendências à violência. Aí volta a cair no mesmo. Estou errado. Não. Agora. Mas tem o contrário também. Sim, mas o cara pode superar. Tem, eu conheço muitos casos também. Eu creio que no mundo atual, acho não que se deixou levar pelo ambiente. A maioria consegue superar. Sim, tanto é. A maioria. É isso. Porque assim... Porque é uma minoria. É uma minoria. A minoria que é violenta, mas a maioria é de bem. Exatamente. E vivendo nesse ambiente. É de bem, não porque... É porque está... Talvez esteja conseguindo superar essa sua tendência à violência. Eu tenho um desejo, passa num carro na minha frente, eu tenho um desejo de fazer alguma coisa com aquela pessoa que me furou a frente lá, furou a fila, ou me agrediu, mas eu me seguro. Muitos de nós já têm essa condição de controlar esse comportamento. Consciência. Mas ainda temos a violência, nem que seja no pensamento. Eu posso já não fazer mais nada, assim, partir para uma ação. Mas o desejo, o pensamento, ele ainda existe. E é justamente disso que cabe a nós, que estamos dentro dos espaços religiosos, falar. Porque são os pensamentos que levam... O pensamento é matéria, né? É isso. E o que eu ia falar, o pensamento, são os pensamentos que levam a adoecimento. Sim. São os pensamentos que levam a gente ter, muitas vezes, esses comportamentos nos ambientes familiares. Porque dentro da família, por mais que haja amor, o lado sombra também fica muito em evidência. E se a violência faz parte de forma ainda muito, digamos, recente da minha história como espírito, quando se cria aquela intimidade no ambiente familiar, a tolerância diminui. A falta de cuidado, muitas vezes, acaba prevalecendo. É claro que a gente sabe que não é com todo mundo, mas com muitas pessoas. E aí, isso que você falou, que o pensamento é matéria, acaba acontecendo naquele espaço ali, que deveria ser um espaço de descanso, de tranquilidade, de troca de afeto, muitas vezes acaba se tornando um espaço de aborrecimento, de dificuldades, de sofrimento. Então, assim, é como se nós tivéssemos que, todos os dias, fazermos um acordo conosco mesmos, tomarmos uma decisão de ser pacífico. A gente poderia dar um chute e dizer que muitas doenças que nós temos são oriundas
não da violência que praticamos, mas dos pensamentos violentos que nós temos em relação às pessoas? Sem dúvida, e você vai ver que o Sérgio vem aqui falar sobre isso. Ele vai fazer um seminário e vai falar. Que ele vai falar sobre esse aspecto, porque os nossos pensamentos, eles são os condutores e organizadores do nosso corpo. Sim. Então, se o meu pensamento ele é permanente, desagregador, com situações de dificuldades, com pensamentos pessimistas, é claro que isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, as células vão se desorganizando e aí as múltiplas doenças. E ainda tem mais. O que são os transtornos mentais? Se não são justamente ao longo dos séculos, os pensamentos violentos, com falta de solidariedade, com falta de compaixão. André Luiz fala sobre essa questão dos transtornos mentais exatamente nessa perspectiva, se não me engano, no livro Mundo Maior, onde ele vai falar daquelas pessoas, daqueles de nós que passamos encarnações e encarnações não se importando com o outro, não se importando consigo mesmo, sendo extremamente egoísta, porque são formas também de ser violento. Altamente materialista, afeitos às paixões, não se importando, querendo o poder, sendo ciumento, invejoso e passando por encarnações, porque a gente sabe também, né, Marco e Renato, que Deus deixa a gente livre durante um tempo para fazermos o que quisermos. Entretanto, depois de um determinado momento, chega a hora da colheita, do plantio que nós fizemos. Com certeza. E hoje, século XXI, nós vivemos o maior índice de transtornos mentais. Por quê? Justamente porque já estamos nesse processo de transformação. A violência física, ela já vai, digamos assim, encontrando as suas limitações pela lei, até pelo nosso cansaço de sermos violentos, mas ainda falta o trabalho do controle da violência íntima, que afeta a família e o próprio corpo, afeta as próprias células. E é por isso que aí as doenças estão aí, né? As síndromes, síndrome de pânico. Síndrome de pânico, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade. Olha só, por exemplo, a depressão. A gente muito se confunde depressão com tristeza, né? Muita coisa. A pessoa está muito triste. Quando a gente começa a trabalhar com pessoas deprimidas e elas se abrem ao processo psicoterápico, o que está na base da depressão, a gente pode dizer que em 95% dos casos não é a tristeza. Adivinha qual é o sentimento? A raiva. Raiva. Eita, filha. A raiva pela dificuldade que a pessoa enfrenta numa determinada situação. Então, ela não consegue alguma coisa, ela tem dificuldades em lidar ou passa por algum problema que ela não aceita. E o sentimento a emoção que está na base daquele processo depressivo é a raiva. Então, por aí a gente já tem uma ideia de como essas emoções mal orientadas vão desorganizando o psiquismo de cada um. Isso aí, você que é psicóloga, você sabe que, né, que a Rosana também, né, psicóloga, e tem parecido no consultório dela, assim, criança que brinca muito, que briga com um coleguinha, a primeira coisa que é feita pela escola, manda os pais procurarem um psicólogo. Pois é, como se as pessoas tivessem perdido a capacidade de lidar Isso é muito com comum o outro. A capacidade de lidar com as emoções que, no caso das crianças... Briga com o outro, bateu, deu um soco no outro. A recomendação da diretoria da escola, procurar um psicólogo urgente para o seu filho, como se o filho fosse... Pois é, e aí a gente para pensar como se fosse tudo ao contrário. A encarnação,
A criança vem daquele jeitinho, pequenininha, fofinha, bonitinha, a gente não sabe o espírito que está ali. Mas para passar pelo processo da educação, a gente sabe que uma parte da educação, é óbvio, é da família. Mas a escola tem uma responsabilidade muito grande, principalmente naquilo que concerne a socialização entre os pares. Então, se uma criança bate na outra, claro, precisa chamar a família, porque ela pode estar respondendo algum conflito familiar, pode. Mas, às vezes, é uma questão de dificuldade de socialização daquela criança. É verdade. E aí manda para o psicólogo. Hoje em dia tá... O psicólogo é para trabalhar com dificuldades, com crianças que apresentam transtornos mentais. O Com psicólogo tem que crianças resolver tudo. mas não com crianças que, às vezes, encontram uma dificuldade de adaptação e que, se for bem trabalhada, em pouco tempo, aquilo está resolvido. Eu me lembro, nós tivemos infância. Nossa época não tinha isso, não. A gente brigava na escola, né? Caía no pau com o coleguinha, brincava. Daqui a pouco estava todo mundo brincando de novo, todo mundo feliz de novo, e ninguém foi para psicólogo nenhum. Agora, hoje em dia, brigou, deu uma briguinha, vai para o psicólogo. É teu pai, né? Meu pai tinha um psicólogo em casa, ficava pendurado assim na parede, ó. Nunca fiquei traumatizado por causa disso. É claro que a gente sabe que a conversa, o diálogo é importante, Lógico, é fundamental. Mas é através dos contatos humanos, da socialização, que a gente vai se ajustando, que a gente vai aprendendo. É educação, eu acho que tudo é educação, né? Porque os pais, hoje em dia, eles querem que a escola eduque o filho dela e que o psicólogo ou outra pessoa resolva os problemas do pai. Eles não querem resolver. Eles delegam o psicólogo, delegam a professora, a diretora da escola, que tem que educar os seus filhos, e não os pais. A família, ele perdeu o sentido de família. Mas é isso verdade. aí há uma tendência nacional aqui no Brasil de deixar nas costas dos outros a responsabilidade que nós deveríamos ter. Verdade. Isso se dá na escola e dentro, como aqui é um programa religioso, dentro das religiões. Mas não é justamente isso que a doutrina espírita vem nos ensinar? Que somos responsáveis pelas nossas vidas, que tudo que a gente plantar, a gente vai colher lá na frente, inclusive a negligência com os filhos. E a responsabilidade que é ter um filho, planejamento espiritual, que você se prontificou a cuidar bem dos seus filhos, e chega aqui, esquece tudo. Não deleguei, terceirizei a tarefa. É verdade. Está terceirizando. É para o psicólogo, é para o professor. Tomar conta do e filho. Coitado do professor, que agora virou... Né, babá, né? Babá de criança. Exatamente. Educar e não ensinar, né, intelectual, né? A parte intelectual. Mas, vamos supor assim, eu quero ficar em paz, tranquilo. Mas aí eu tenho um criqui do meu lado chamado Marcos, que fica ali o tempo todo me espizinhando, me hostilizando, não deixa eu ficar quieto. Aí eu pergunto, como é que eu posso lidar com isso? Como é que eu posso manter a paz tendo um Marcos do meu lado me perturbando o tempo todo? Então, vamos pensar assim, quando tem alguém guerreando, te atrapalhando, criando dificuldades... O primeiro passo é nós termos em mente, se a gente quer viver melhor, que a gente desenvolva o sentimento de empatia. O que é empatia? Eu me colocar no lugar do outro e tentar entender aquilo que o outro passa, a dificuldade pelo que ele passa, e aí compreender aquilo que ele passa. Mas, mais do que a empatia, como Zé Marco acabou de falar, dentro de um ambiente religioso, nós temos aquilo que é conhecido como compaixão, que a gente pode dizer que é a empatia mais a vontade de ajudar. Sabe o que é isso? Eu percebo que o outro tem uma dificuldade, que o outro tem uma limitação, mas eu já desenvolvi em mim um sentimento de compaixão, que é um sentimento cristão, né? Genuinamente cristão. Sim. Eu vou além de perceber a dificuldade do outro, eu vou me dispor a ajudar o outro. Mas até para ajudar o outro, eu tenho que saber como. Porque às vezes eu quero ajudar o outro somente com aquilo que eu acho que é certo.
Mas o outro, por exemplo, está me dizendo que precisa de 1 litro de leite. Ah, não, mas eu tenho 1 quilo de feijão sobrando aqui em casa? Leva o feijão. Não, mas eu não preciso de feijão, eu tenho feijão. Quero... Isso para a gente ser bem concreto e bem material. Mas o outro fala, não, mas eu não preciso de feijão, eu preciso de um leite. Você... Então, assim, materialmente falando, pode até ser difícil. Mas emocionalmente falando, é o que a gente precisa trabalhar. Então, se o outro, às vezes, apenas precisa da sua companhia do lado dele, ah, não, mas eu queria chegar ali e levar ele pro forró. Que nem a gente estava falando aqui. Pro forró. Me chamou? Ah, não, mas hoje eu não tô afim de ir pro... Não, mas vai ser melhor para você, porque eu tô doida para ir pro forró. Não importa se o outro hoje não está indisposto, ele só precisa ficar quieto, às vezes ter um ouvido, alguém para te ouvir. Não, mas eu estou doida para ir pro forró, vai ser uma ótima para você, você vai sair desse sentimento de tristeza. Então, assim, são situações que, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo a nossa sensibilidade, a gente vai percebendo como ajudar melhor o outro, como trabalhar melhor o outro. Então, se o outro vem e quer te espizinhar, quer criar dificuldades com você, tem um outro recurso excelente, a prece. Que muitas vezes a gente esquece na hora do embate. É verdade. A gente entra no embate com o outro e quando vê já está se embolando lá, nem que seja na discussão ou, como muitas vezes as pessoas ficam, brigando mentalmente. Mas eu podia ter dito isso, eu podia falar aquilo, quando fulano disser isso, eu vou dizer aquilo, e fica naquela especulação mental que não nos ajuda em lugar nenhum. Então, assim, em vez de eu ficar especulando mentalmente, eu vou dizer isso, eu vou dizer aquilo, eu vou falar aquilo, eu vou dizer aquilo outro, eu vou... Levemos um pensamento a Deus. Peçamos ao nosso guia, ao guia espiritual daquele que está nos trazendo desconforto, para que, se eu ainda não consigo ter o meu sentimento de compaixão totalmente desenvolvido, que eles me ajudem a desenvolver. Para que quando o outro vier tirar a minha paz ou tentar tirar a minha paz, eu possa retrucar de forma saudável, de forma equilibrada. Porque Jesus falou, não foi? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está lá em Mateus 5:5 e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Quem são os mansos que herdarão a terra? O planeta não está passando por um momento de transformação? A terra não será mais para os violentos. O planeta de regeneração não é mais para aqueles que ainda acham que vão resolver tudo na base da força e da imposição. Não. O Cristo, se ele quisesse fazer isso, ele foi crucificado justamente porque ele trouxe a mensagem de amor, a mensagem de pacificação. E bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, aqueles de nós que já têm um conhecimento da doutrina cristã e que pretende ser chamado ou quer viver como um filho de Deus, não cabe mais o comportamento de hostilidade, de agressão. Ainda tem bem-aventurados os pacificadores. Esses são mais do que os pacíficos. São aqueles que já entenderam que a paz é o melhor negócio que tem e aí passam a apaziguar os ambientes de conflito que tem no seu entorno. É verdade. Essas são as lições de Jesus para a gente. Então, se a gente conseguir colocar no pensamento, todos os dias de manhã, quando acordar, todas as situações de conflito que eu encontrar, desde dentro de casa até na rua, no trabalho ou em qualquer lugar, eu vou procurar agir de forma pacífica, a gente vai conquistando. Mas isso requer atenção, isso requer consciência, objetivos, metas. A gente não conquista as coisas sem metas. Então, se eu sei que eu tenho, por exemplo, uma dificuldade em ser pacífica, e eu quero ser pacífica, eu preciso trabalhar arduamente nos meus sentimentos para que eles sejam. E aí pode ver que as provas vão começar a chegar, né? Vai vir aquele que vai te perturbar mais, você vai passar por situações de conflito onde você antes agia de forma mais agressiva, e aí você é convocado a dar uma resposta diferenciada. Esse é o processo de aprendizado. E aí você está lá no auge do seu esforço. Fazer que Gandhi fazia, como você falou. Exatamente. Mas às vezes você está lá no auge do seu esforço e aí vem que ele fala assim, você está dizendo que está mudando, não adianta nada, você não faz nada diferente. Aí você respira fundo,
pensa 2 vezes, fala, se ele não está percebendo que eu estou diferente, talvez eu ainda não esteja passando, mesmo que eu já esteja me sentindo diferente, eu preciso mudar mais a minha forma de agir. Mas é um diálogo, aí a gente passa a dialogar internamente de forma saudável e não a duelar mentalmente em como a gente vai agir da próxima vez que tiver um conflito. É verdade. Tô com medo. Viu, Marcos? Tô com medo. Tá com medo de quê, Da Marcos? violência. Por quê? Por quê? Até brinquei aqui quando eu cheguei. Meninos, blusa azul. Foi. Meninas, blusa rosa. E eu estou de rosa. Vou sair na rua agora, vou ser hostilizado com essa violência toda que a gente está discutindo aqui. Não é impossível. As redes sociais têm sido um ambiente onde está sendo disseminado muita o violência. ódio tem sido disseminado com muita força, né? E como é que a gente neutraliza isso? Pacificando. Fazer justamente o contrário. Exatamente. Só que a gente tem que experimentar isso no interior. Tem um outro exemplo de Gandhi que é bem legal em relação a essa questão do experimentar. Ele recebia as pessoas que iam em busca de auxílio, de uma conversa, às vezes de uma orientação, de uma palavra de pacificação, porque ele era um líder espiritual no ambiente em que ele vivia. E aí, ele estava lá recebendo as pessoas e vem uma mãezinha com uma criança e fala para ele assim, Gandhi, meu filho come muito açúcar. Você pode dizer para ele parar de comer açúcar? Aí Gandhi olha para a mãe, olha para o menino, olha para o menino, olha para a mãe e fala assim, a senhora volta semana que vem? Aí ela fica meio intrigada, vai embora. Ok, semana que vem ela enfrenta aquela fila de novo. Aí, Gandhi, o senhor lembra de mim? Eu vim aqui semana passada com meu filho, que ele estava comendo muito açúcar, o senhor pediu para eu voltar em uma semana. Aí ele vira para o menino e fala assim, menino, pare de comer açúcar. O açúcar não faz bem para a saúde. Aí a mãe olha para ele e fala assim, só isso? Só isso, pode ir. Mas o senhor mandou voltar uma semana depois só para dizer isso? Por que não falou na semana passada? Porque semana passada eu comia muito açúcar. Então é necessário que a gente tenha a experiência. Como que eu vou pacificar alguma coisa se eu não experimentar em alguns momentos me pacificar? Essa é a ideia. É que a vivência do Cristo passe a ser real em nós. Fácil? Não, não é. Para viver não é fácil. A gente está aqui para esse aprendizado mesmo. Então, essa busca permanente de transformação é o convite que a gente faz quando a gente pensa em conversar sobre esses assuntos, ler o Evangelho. Para que a gente lê o Evangelho todo dia de manhã? Porque senão daqui a pouco a gente está fazendo a leitura do Evangelho e as orações maquinalmente. É verdade. Como já fizemos. Você me provocou, hein? Foi por causa de quê? Não, porque você falou em forró aí, sabe que eu sou cearense, gosto de forrozinho. Vou aproveitar a oportunidade, parabenizar, não conheço, mas toquei também no assunto antes aqui, no Distrito Federal, no Planaltina, tem um posto de saúde, que toda sexta-feira tem um forrozinho lá com os doentes, que faz com que as pessoas melhorem. Orientação médica, com tudo acompanhado, bacana lá. É verdade, eu gostaria também de mandar um abraço lá para o nosso Jardim Esperança, né? Aula de forró. O Jardim Esperança. Dança de salão. O nosso Jardim Esperança, também, né, o nosso programa é passado ao vivo lá. Nesse momento agora as pessoas também estão assistindo, né, mandar um abraço. E essa semana foi muito maravilhosa, né, lá na nossa Associação de Moradores. Começamos a nossa aula de dança de salão. Fizemos uma festa sexta-feira muito linda para o Dia das Mães. A dança de salão vai ser toda quarta. Toda quarta-feira, de 19 às 20 horas. E o nosso cinema, né? Que começamos também a sessão de cinema. Bombou. Cinema sábado agora, às 18h30, para mais de 80 pessoas assistindo o filme. E sábado que vem já tem de novo, dia 25, 18, né? Dia 18. O próximo agora é dia 18. Todo sábado agora, às 18h30, vai ter sempre um cinema, um filme lá para a nossa comunidade. Olha, muita gente, foi muita alegria, muita distribuição de pipoca, de algodão doce, de refresco. Foi uma delícia. Um abraço aí para meus amigos. Tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Né, desse trabalho. Só um aviso.
quem for assistir o filme, todo sábado, na Praça do Jardim Esperança, ali do lado do hospital, tem o cinema 0800, é gratuito, 18h30. Mas não esqueça, leve um banquinho, uma cadeirinha, aquela dobrável, bota debaixo do braço, leva. Porque ficar 2 horas assistindo um filme, na dependência de ficar em pé. Nós botamos muitas cadeiras lá, nós tínhamos mais ou menos mais 50 cadeiras, mas não deu todo mundo. Né? E nós estamos tentando conseguir até pedir, né, aos amigos que estão nos assistindo que puderem doar, né, cadeiras para a gente, lá para a associação, para que a gente possa, as pessoas todas assistirem confortavelmente a sessão de cinema aí todo sábado, viu? Não percam, foi muito bom, muito legal. Como é que é os da Galáxia, os Guardiões da Galáxia, né, que foi o filme que nós passamos. Eu queria agradecer, fazer um agradecimento aos professores, os amigos que estão nos auxiliando na Associação de Moradores. São a professora Ana Maria da Dança e Salão, tem a professora lá de Zumba. Miga da Zumba. Tem o pessoal que envolvido no cinema lá. Agradecer aqui ao Leber, ao Gil, que emprestou pra gente o telão, né? O pessoal da Jovem TV. O pessoal que estão sempre junto com a gente. Do futebol, do handebol. Então é uma galera que auxilia a Associação de Moradores e tudo de uma forma voluntária. Nada ali é remunerado. É verdade. Então estão todos convidados. Eu tenho uma pergunta para fazer. Diga. Eu até anotei aqui. Deixa eu botar o piscinês. Você disse que a violência, em parte, é inata. Se ela é inata, eu vou nascer, o espírito nasce com essa violência nele, isso nunca sai? Então, era como nós falávamos, nós temos uma parte disso como um instinto, como uma herança do instinto de sobrevivência, do instinto de autopreservação. Entretanto, a partir do momento em que a consciência se desenvolve, o conhecimento passa a ser cada vez mais adquirido. Quanto mais as pessoas vão tendo conhecimento a respeito de diversos pontos científicos, da filosofia e principalmente da vida espiritual, cabe-nos fazer o processo consciente de transformação daquilo que é impulso agressivo como necessidade de preservação e desvincular das paixões, do orgulho e passar a usar, de repente, se a pessoa tem uma energia, por exemplo, agressiva muito forte, canalizar em atividades do bem. Vocês acabaram de dar um exemplo de como organizar uma associação, conduzir as pessoas, liderar um movimento para um determinado grupo, favorecendo a reunião das pessoas. Porque nós temos essa energia, a gente não pode fazer de conta que ela não existe. É verdade. Ela existe. E nem dá para botar debaixo do tapete, porque a gente coloca aqui, o monturo aparece lá na frente e explode nas redes sociais, num momento de eleição, ou numa partida de jogo de futebol, em coisas que suscitem os ânimos mais instintivos. Mas se eu tenho consciência de quem eu sou, se eu tenho conhecimento desse meu lado agressivo, eu não vou deixar ele solto, chicoteando os outros de forma equivocada. Eu vou utilizá-lo para o bem. Cláudia, eu não sou. Eu sou manso e passivo. O Renato é violento. O Renato, nesta encarnação, ele é um cara extremamente violento. Ele consegue, através de um processo de adesão a uma religião, ou com esforço próprio, ou com auxílio externo, eliminar numa única vida essa violência dele? Ele consegue? Eliminar, não. Mas creio que com vontade e determinação, ele consiga canalizar essa violência para atitudes do bem. Porque tudo aquilo que nos adoece, tudo aquilo que nos faz mal, é justamente dali que vai nascer a cura, digamos assim. Que vai nascer a nossa força de transformação. É aquele mal que eu ainda faço, que eu tendo conhecimento dele, ele vai ser o caminho que eu vou construir o bem.
É verdade. Você falou sobre pensamento. Eu posso, como é que eu posso manter uma tranquilidade, a tranquilidade do pensamento? O que eu tenho que fazer? Ah, essa pergunta é muito legal, né? O que eu tenho que fazer? Porque é fácil? é difícil. A gente sabe que o nosso pensamento, ele... Pois é, a gente não pode pensar em lugar, Exatamente. Nunca. Está sempre pensando? O que a doutrina espírita nos ensina? A gente se alimenta todo dia, né? A gente todo dia. A maioria das pessoas acordam, tomam café da manhã, almoçam, lancham, jantam. Nem todos. A maior parte. Bebe água. É verdade. Né? Faz as higienes do corpo físico. Tudo para sustentar o corpo físico. Como que eu alimento meu espírito? Porque o meu pensamento é uma ação, é uma função do meu espírito. Ele é matéria porque ele canaliza os fluidos para se materializarem a partir daquilo que eu penso. Ele faz fotografias a partir daquilo que eu penso. Contudo, ele é uma função do espírito. E ele precisa de alimento. Como que eu alimento o meu espírito? Isso é, como eu alimento o meu pensamento, que é uma força do meu espírito. Assistindo na televisão ou na internet os jornais todos, que trazem sempre situações de conflito e dificuldade. Eu ouço músicas que sempre apelam para a sensualidade ou para a futilidade. A violência também. Eu leio só capas de revista fúteis ou de violência. Essa é uma forma de nós trabalharmos o nosso pensamento. Não é fácil. É eu tomar cuidado com o que eu alimento o pensamento. Então, a gente tem lá no Evangelho, toda vez que a gente despertar, voltar do mundo espiritual para o plano material, que o nosso primeiro pensamento seja de nos elevar a Deus, seja elevado a Deus, para agradecermos a oportunidade da encarnação. E aí podemos fazer a leitura do Evangelho, de uma página evangélica. Esse é um começo. Existem outras formas. Aquilo que a gente chama de meditação. Mas não é a meditação de esvaziar a mente, como os orientais falam, porque isso é praticamente impossível nós esvaziarmos a mente. Mas nós podemos, por exemplo, meditar em cima de um único versículo do Evangelho. Digamos, bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. E aí a gente pensar o que são bem-aventurados, quem são os mansos, de que terra ele está falando, de que forma eu me posiciono diante desse versículo. Eu sou bem-aventurada, eu sou mansa, eu tenho condições de estar aqui, eu quero estar. É uma forma, eu posso sentar em posição de meditação e organizar o meu pensamento e pensar somente neste versículo que está lá em Mateus 5,5. O meu pensamento vai fugir. Se a gente parar para prestar atenção, você vai estar lá meditando. Daqui a pouco você está pensando no problema do filho, no outro problema da conta que tem que pagar no final do mês. O pensamento vai e volta para aquilo que a gente escolheu como oportunidade de reflexão a respeito dos ensinamentos do Cristo. São formas de nós alimentarmos o nosso pensamento. Leituras, conversas, músicas, tudo isso é alimento para a alma. É verdade. Nós vamos passar então agora rapidinho ao apoio cultural, para que a Cláudia aqui, nós possamos tomar uma aguinha aqui e voltamos já já, é rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem.
semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De abril de 1923. 3 de abril de 2019. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Pronto, voltou. Tava Ela no fica escuro. preta mesmo. Fica preto? Fica preta antes de voltar. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, compridona. Se formos compassivos, conseguiremos evitar a agonia e o desespero? Mas, e se eu tiver, por exemplo, o cara para infernizar minha vida, que nem o Renato? Se insistir nisso. Ele fica assim, como é que eu vou conseguir superar isso, hein? Só orando? Não, esse é o grande, digamos assim, aprendizado que a gente desenvolve ao longo da vida. Porque as nossas limitações, as nossas dificuldades, muitas vezes nos levam a ter sentimentos de angústia, de querer resolver tudo imediatamente. É verdade. Então, o objetivo é que nós possamos desenvolver no nosso íntimo um sentimento de paz, um sentimento de tranquilidade e, acima de tudo, de fé. Porque é a fé que nos dará a força, a envergadura moral, a sobriedade para desenvolvermos a paz. E aí, quando tiver alguém ali no nosso pé, repetindo, nos forçando, nós, se estivermos pacificados, o outro pode vir com todos os seus tumultos.
Eu não vou entrar na onda, na vibração de tumulto do outro. E eu vou conseguir absorvê-lo em minha paz. Mas isso é um processo, gente, para fazer ao longo da vida. Cada um tem um aprendizado específico. Existem pessoas que já estão nesse momento, que tem, por exemplo, pessoas com relacionamento difícil em casa, que tem que conviver, com pessoas que são dependentes químicas, ou que têm algum tipo de transtorno mental mais grave, e que precisam suportar aquele desequilíbrio, aquela descompensação do outro, para poder continuar lidando e sobrevivendo, sem adoecer, sem entrar no desespero, sem entrar na mesma vibração de desequilíbrio que aquele outro. E aí ele vai desenvolver a resignação, a paciência, o sentimento de paz e, acima de tudo, o amor, né? Tem um guia espiritual da nossa casa, que é o Baltazar, lá dos Leon Denis, que ele tem um texto que ele fala que todos nós temos uma limitação no amor, mas que em nossas preces a gente pode pedir aos guias espirituais e, acima de tudo, a Jesus, que toda vez que a gente sentir que a gente precisa do sentimento de amor para poder lidar com alguma situação, que a gente peça que Jesus complete o amor que a gente não tem para lidar com aquela situação. Eu achei isso tão belo e tão profundo, porque a gente não tem amor suficiente para lidar com uma série de situações. A gente nem sabe o que é. Mas ele tem. Sim. E aí ele fala, a gente vai pedindo, de tanto pedirmos e aos poucos irmos sendo atendidos, nós vamos passando a sentir as vibrações de amor. E um dia a gente aprende. Com certeza, é verdade. Eu não sei se isso respondeu a pergunta, mas a ideia é essa, é que nós possamos desenvolver os melhores sentimentos para lidar com o outro que é difícil na nossa vida. Porque hoje em dia o mais fácil é a gente eliminar o outro da nossa vida. É excluir o outro da nossa vida. É reagir. Ou reagir. Ou então eu tiro. Não quero mais conviver com... Que é uma forma violenta também, de lidar. Ou lidar com a violência. Vai adiar, porque a gente sabe que mais para frente Isso aí, vai voltar Isso aí. a ter esse mesmo tipo de coisa, como a minha pessoa, até com outras, mas vai sofrer a mesma situação, até aprender. Ou eu vou lidar com violência. Porque com a violência, muitas vezes, a gente resolve naquele momento. O problema daqui a pouco volta. Sim, você só vai adiar. Porque a violência resolve imediatamente. Mas não dá solução. Mas não resolve o problema. Exato, não resolve o problema. Resolve aquela situação de conflito. De imediato. Pela força. Sim. Mas daqui a pouco o problema retorna e a gente... Exato. E talvez já tenha uma situação pior, né? Exatamente. Mas por aí. Maior ainda do que antes. É isso. Bom, então pelo que eu entendi, então a ordem minha, a sua, de todos nós, é resistir sempre ao mal. Não é? É resistir sempre. Sempre. É isso. Agora, eu quero saber onde que eu vou encontrar forças para resistir, recursos para resistir a tudo isso. É sempre na oração? É na fé? É na força de vontade? Você acha pouco? Você acha pouco a oração, a fé, a a gente quer aprender a lidar com isso. A gente tem como vários, fazer isso. Quer ver? Olha só, a gente tem vários recursos. E aí, especificamente da doutrina espírita. A gente tem a fé, que é algo que é do ser humano, e do ser humano que busca e que sabe Deus. A gente tem a vontade, que nós sabemos que ela é determinante para nos transformarmos e para nós alcançarmos as nossas metas, os nossos objetivos. E para isso é importante que a gente tenha metas e tenha objetivos claros, lúcidos. Nós temos, dentro da doutrina espírita, um rol de exercícios para serem praticados. Quando a gente vai assistir, por exemplo, uma reunião pública, a gente tem noção de todo o trabalho espiritual que é feito. Enquanto você está ali assistindo aquela reunião, de como os espíritos cuidam de você que está assistindo a reunião, de que muitas vezes a gente tem uma preocupação, aquele grupo de espíritos que está cuidando de você, ele vai à sua casa te ajudar, muitas vezes, a resolver os problemas. Quantas doenças são tratadas durante a reunião pública, enquanto as pessoas estão ali?
E aí, na saída da reunião pública, tem aquela aguinha fluidificada lá. É mais um remedinho para esse trabalho. Quando a gente faz o culto do Evangelho no lar, fazendo a leitura do Evangelho, fazendo as considerações, colocando água para fluidificar, são formas de nós irmos nos fortalecendo. Por quê? Tudo isso que a gente está falando, mas aí eu tenho que viver em prece, em oração. Se eu sou um espírito, o viver em prece, em oração, é viver conectado com quem? Porque os espíritos responderam para Kardec, não foi? Que nós, invariavelmente, somos dirigidos por eles. Então, não tem jeito. Não adianta a gente fazer de conta que está dominando a própria vida e só fazendo o que dá prazer, porque a gente está sendo dominado por aqueles irmãozinhos que estão afeitos às paixões. É a nuvem de testemunhas que Paulo falou. É isso aí. Então, se eu sei que uma multidão pode ser, que está cuidando de mim de uma certa forma, agora eu escolho a multidão que está cuidando de mim. Se vão ser os testemunhos presos às minhas paixões inferiores, ou se vão ser aqueles que já estão um pouco mais à minha frente moralmente, e aqueles que eu quero alcançar. E aí eu me ligo ao meu pensamento, porque o meu pensamento vai estar se ligando em alguém sempre. E é isso que a doutrina espírita nos traz, a consciência de que estamos sempre sendo monitorados. Então, nós temos que sair dessa sintonia ruim, procurar sempre uma sintonia boa. É da lei isso. Porque a gente vai estar em sintonia com alguém. Então, se eu escolho sair dessa sintonia, eu começo a me transformar. Agora, se eu permaneço nessa sintonia, eu vou continuar violento, inseguro, adoecido, com todas as... Não tem alternativa. Isso é um dos medos, além que eu acho que as pessoas têm da doutrina espírita, sabia? Além da questão da responsabilidade, porque isso implica responsabilidade, então não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Nós não somos mais criancinhas que podemos acreditar que papai, mamãe ou papai do céu vai resolver tudo para a gente. Não. Está nas nossas mãos. Isso que você falou é bem real, porque a gente tem visto em muitas ocasiões pessoas que vão ao centro espírita, assistem palestra pública e depois saem de lá e não retornam porque dá muito trabalho ser espírita. É isso. Dá muito trabalho. Mas dá muito trabalho viver, né? É de forma saudável. É verdade. O indivíduo, olha, você tem um livre-arbítrio. A doutrina espírita não vai te impor mudanças. Mas você passa a ter a certeza que você tem que mudar. Você só vai conquistar coisas espirituais, se elevar, por esforço próprio. Isso. Ninguém vai te dar espaço nenhum em qualquer outro lugar. Isso. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer por você. Mesmo... Nem aqui, nem no lugar no céu, onde você quer que chamar. Não vai ter espaço não vai lá. Ter paz. Você tem que conquistar através você pode da mudança. Você pode estar lá no paraíso, mas se sua cabecinha não tiver... É a mudança interior. E isso é através você do não vai esforço enxergar próprio. e volta. E aí, se a gente consegue entender isso, você consegue ver que você não tem por que disputar com absolutamente ninguém, porque você só tem que conquistar você mesmo. A gente começa a perceber que todos realmente somos filhos de Deus e cada um tem o seu espaço e a sua tarefa. Não tem ninguém que seja nem melhor nem pior. Cada um de nós está na condição que precisa, que necessita para amadurecer como espírito imortal. É verdade. Então, essa ideia, esse conceito é fundamental, Zé Marco. Esse conceito é fundamental. Então, muita gente não fica no centro espírita porque dá trabalho. É como ele falou ainda agora, não vai ficar agora, mas este trabalho vai ter que ser feito em algum momento. Não tem essa como fugir. que é a sacada. Não tem como fugir. Tá então, na já lei. Que eu entendi, tá na lei. É trabalhoso? Mas vamos trabalhar então, né? Está na lei. Não está na consciência. As leis divinas não estão na nossa consciência. Exatamente. Então não tem por onde fugir. Exatamente. Você pode tentar querer, faz daqui, vai dali, desvia daqui, tá? Mas vai chegar na frente, você vai ter que dar conta. E aí, se você começar a prestar atenção, você foge para cá, você esbarra com uma situação que te lembra aquilo que você já tinha descoberto. Aí você fala, não, aqui não quero. Aí vou para cá, vou para cá. Até uma hora que você fala, chega, vou parar de fugir. Cansei. Eu vou enfrentar isso. É verdade, não tem como. Você vai ter que Essa mudança que a gente tenta fazer na nossa vida, essa luta dura a vida toda, né?
essas e outras encarnações, provavelmente. É, mais Zé umas Marcos. 500 É encarnações. possível viver em paz com toda essa luta interior? Eu tenho a sensação que quando a gente começa a se harmonizar com esse conceito de amadurecimento, a gente começa a conquistar, eu acho que não a paz dos espíritos puros, com certeza não. Mas uma paz, pelo menos, muito maior do que aquela que a gente tinha quando encarnou e que passou por uma série de conflitos e que estava preso às paixões, eu acho que a gente consegue desfrutar uma paz bem mais interessante. Sabe por quê? Porque é a ideia da paz do Cristo. Não é mais aquela paz... sabe aquela paz que existia dentro da história dos países? A paz da ausência de guerra? Isso. Não. É a outra paz de saber que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo o meu melhor. Fazendo certo. Porque eu acredito que eu estou me harmonizando com Deus. Vou errar em alguns momentos? Vou. Vou incorrer em erros? Vou. Mas eu já sei que eu não vou ficar mais em paz. Me diz uma coisa. Aí eu perco a minha paz. Ela começa a ser incomodada. É Aí eu verdade. falo, não, eu tenho que voltar para O o caminho. violento, quando morre, quando ele desencarna, ele, no plano espiritual, ele tem condição de continuar a exercer a violência dele junto a nós que ficamos? Ele tem condições de continuar te intuindo para você ser o violento. Ele não tem mais corpo físico. Então, lembra que a gente falou que a violência ela está ligada à matéria? Sim. Ele não tem mais corpo físico. Mas se você tem um ímpeto de Se violência, você está na mesma sintonia que ele, ele vai te instigar. Você já é um imagina... prato feito para ele. Todo mundo aqui já sentiu raiva. Já teve uma discussão que estava com raiva. A gente já percebeu que na hora da raiva... Por que se fala que na hora da raiva a gente não deve tomar decisão? E já percebeu a força que a raiva promove? A força tanto física quanto verbal em cima do outro? Você acha que você está sozinho? Quando você dá um ataque de ira, por exemplo. É verdade. Você Tem alguém dando Tem a uma forcinha. legião te dando uma Tem alguém dando a forcinha. Alguém não, muito. Alguém. Muito. É a mesma coisa que acontece com as pessoas com os vícios, né? Isso, Renato, exatamente. Os vícios acontecem a mesma coisa. Vício não falta o pessoal que Então, gosta que mas gosta por isso, também. não é isso? Então a gente não está sempre Incentivando, né? rodeado dessa multidão? Sim. Então, se eu sei que eu estou rodeado dessa multidão, não vai ter jeito, e eu não quero mais manter esses vícios, eu preciso mudar o meu pensamento e o meu sentimento. Porque é só através dessa transformação que a gente vai atrair outros espíritos. Porque a gente atrai pelo que a gente é, não pelo que a gente pensa. No sentido, não, eu agora quero ser cristã. Não, eu preciso viver a doutrina cristã. Aí eu vou atrair bons espíritos. É verdade. E só não dizer que é cristão só não adianta. Não adianta, não vai continuar Se não atraindo mudar, aquilo que você está se não sentindo. mudar as atitudes, É igual o soldado lá de Gandhi. continua Exatamente. tendo as influências, com certeza não vai ser de Jesus. Com certeza não vai ser de Jesus. Jesus está até aqui do teu lado, mas você não enxerga. A nossa história, enquanto humanidade, né, a gente sabe o quanto o nome de Jesus foi usado de forma bastante equivocada. Muito, o quanto a violência já imperou em nome de Jesus. O próprio Cristo sabia disso. Tanto que ele diz que o reino dos céus é tomado pela violência desde tempos imemoriais. Porque é algo que está no íntimo do ser humano, mas que precisa ser mudado, precisa encontrar outros caminhos. Aquela força precisa ser utilizada para construir. Como o Marcos falou desse momento, né, nas redes sociais, de violência, mas uma verdade que já está acontecendo, que eu sinto, eu vejo, que as pessoas estão ficando cansadas de tanta violência. Então, é agora que vem a tomada de Mas esse posição. Tomada de consciência para se tomar uma posição. Porque o cansaço... Mas o cansaço é uma das formas dos recursos divinos para que a gente mude. Deus é perfeito. Sem dúvida.
Né? A Sem gente dúvida. cansa Tudo de que a fazer o gente faz. mal. Cansa. Exatamente. Fazer o mal cansa. Tá lá no livro Libertação, né? isso. A história de Matilde e de Gregório. Gregório, né? Que ela só consegue acessar o pensamento dele quando ele começou. Ou melhor, quando ele cansou de fazer o mal. Aí ela começa tentando isso há a 500 anos, tentando demovê-lo. Há muitos séculos. Sem conseguir uma brecha. Porque ele estava ensimesmado, o pensamento, uma monoideia só naquele reduto que ele tinha de maldade e de violência. Ele era o chefão. Mas como uma mãe não desiste nunca, já que foi o Dia das Mães ontem, né? Como uma mãe não desiste nunca, o amor que ela tinha por aquele filho era imenso. É verdade. Ela insiste a ponto de, naquele momento, quando ele cansa, é a brecha. E eu acho que é isso. A brecha que a gente tem agora, por isso que o mal é o remédio, tá vendo? A hora que a gente cansa de tanto mal, fizemos tanto mal, fomos tão violentos, fizemos tanto mal, perpetuamos isso durante tanto tempo, a gente começa a cansar. Aqui começa a incomodar muito. Aí é a brecha para a espiritualidade superior alcançar as mentes e movimentar essa transformação. E eu acredito com certeza que isso já está acontecendo. Eu também acho. Vejo isso aí. Eu acho que até para a gente poder falar disso e não mais só viver, falar e reclamar, porque a gente ainda fala e reclama, mas já começa a incomodar para que a gente possa transformar. Com certeza. Esse é o momento. E nós estamos aí na mudança aí, né, na regeneração vindo aí, nós estamos no olho do furacão. É o que dizem os espíritos na doutrina espírita e diversas outras religiões falam de momentos de mudança no planeta. Então, não é algo exclusivamente do mundo cristão, nem tampouco só da doutrina espírita, né? Então... Sim, com certeza. É verdade. Minha querida amiga, faltam só poucos minutos para nós terminarmos. Eu gostaria que você desse suas considerações finais e se despedisse do nosso público. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade e fazer um convite para vocês, porque eu acho que é um convite. O tema do trabalho que vai ser feito nisso que eu vou convidar tem muito a ver com o que a gente conversou hoje aqui. No dia 26 de maio, das 8h30 da manhã às 13 horas, nós teremos na Casa de Leon Denis, no Centro Espírita Leon Denis, na Rua Piracicaba, número 1, o encontro, 32º Encontro de Vida e Obra de Leon Denis. E o tema a ser estudado esse ano vai ser A Fé e o Orgulho, um diálogo entre a luz e a sombra. Nós sabemos que grande parte da maldade e da violência que hoje graça em nós tem a ver com o nosso lado orgulhoso. E a mudança vai vir através da fé. Então, eu convido todos aqueles que estão nesse momento, que querem pensar um pouco mais, conversar um pouco mais, entender um pouco melhor esse movimento para poder começar a cada vez mais viver essa transformação, que estejam conosco lá no dia 26 de maio. É um domingo, vai ser no horário da manhã, de 8h30 a 1h, tá bom? Ok, muito obrigado, tá? Mais uma vez, pelo seu carinho que você tem pelo programa, por todos nós. Mando um abraço para os nossos amigos do Leon Denis. Sem dúvida. E dizer que esse programa vai ser retransmitido hoje ainda, às 21 horas, pelo site, né, da TV Regeneração. Lá na internet, você entra lá em www.tvregeneracão, cal, que não tem acento, é tudo sem acento, sem cedilha, .org.br. Aí você vai assistir a retransmissão desse programa de hoje. Eita, tá? Então estão todos convidados a assistir na TV Regeneração a retransmissão desse nosso programa de hoje. Então daqui a pouco eu estarei indo lá para casa, preparar tudo para retransmitir, botar lá no computador, lá no site da TV Regeneração para todos nós. Tá ok? Semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo João Carvalho Neto, lá de Saquarema. Vai falar sobre poder de decidir e karma. Sim, depende sempre da gente, de cada um de nós. Então, tudo que se falou hoje aqui, que a Cláudia falou, do entendimento, falou-se aqui o quê? Do Evangelho de Jesus.
Jesus é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Não tem por onde fugir. Ele é o caminho. Então, os ensinamentos do Evangelho de Jesus nos dá toda essa força, essa fé, esse entendimento, a compreensão e como fazermos e como agirmos. Sair desse mal, né, que com certeza a maioria das pessoas, as pessoas já estão cansadas de ouvir tanto mal, de ver tanto mal, tanta notícia ruim nas televisões, nos telejornais. Então, na hora que todos nós começarmos, ao invés de ficar vendo notícias ruins, filmes violentos, vamos ver coisas boas, agradáveis, vamos ver notícias boas. Tem tanta gente fazendo tanta coisa boa, tanta coisa bonita nesse país. É verdade. Mas, infelizmente, só se passam as coisas ruins. Né? E as televisões insistem em achar que nós gostamos disso. Eu não aguento mais, eu digo para vocês, eu não aguento mais ouvir notícias ruins nos telejornais. Eu quero coisas boas. Eu quero ouvir coisas boas, saber o que meus amigos, meus irmãos de outras cidades, de outros países, de outros estados estão fazendo obras lindas, maravilhosas, de amor, de carinho, sabe, de fraternidade, de solidariedade. É tanta coisa linda acontecendo nesse país, nesse planeta, mas, infelizmente, as televisões, os jornais insistem em mostrar só as coisas ruins. Quando mostra uma coisa bonita, todo mundo fica assim, porque é tão raro, né, na TV mostrar coisas bonitas, coisas bacanas. Então, façamos nós a nossa parte para que a gente possa mudar essa situação que está sendo mudada. Porque eu digo, Renato, eu estou cansado de ouvir tanta coisa ruim, tanta maldade, tanta violência. Eu quero paz e eu luto diariamente, penso diariamente na paz, no sentimento. Faço da minha vida de ajudar sempre o próximo, de tentar ajudar a melhorar a vida dos outros. Isso é ser cristão. Foi isso que Jesus nos ensinou. Como você falou lá do soldado, com Gandhi, eu não quero nunca ser esse soldado. Eu sei que eu já fui em outras encarnações, mas nessa eu não quero ser mais. Eu quero... É decisão. Decisão, é isso aí. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que possamos refletir tudo que foi falado aqui hoje, que sejamos veículos de amor, de bondade e de carinho. Até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.